Mudando de assunto, olha só, agora 92 mil telas, aliás, te agradeço aí pela enorme audiência. Ó, vá compartilhando aqui o nosso link, a gente quer chegar aos 100 mil, hein? A gente conta com você que está aí, vá compartilhando, fazendo boca a boca, que é a melhor forma de propaganda. Nossa próxima notícia é a seguinte: o jornalista Glenn Greenwald revelou bastidores da política progressista do Rio de Janeiro. Em uma entrevista ao podcast Flow, Greenwald afirmou que o apartamento do cantor Caetano Veloso e da mulher Paula Lavigne funciona como um reduto da esquerda na capital fluminense. A realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paula Lavigne. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex que mora em cima é a família Marino, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que bota vinho na copa do Paula Lavigne para sempre ter... no meio de tudo isso, celebridades chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Adalberto Piotto, começa contigo, Piotto. O Caetano que tem uma frase, é proibido proibir, você lembra? Depois, quando for escrever a biografia dele sem autorização, ele não gostou. Enfim, bom, começa aí a incoerência de uma pessoa pública. Mas eu vou pegar por partes. Primeiramente, a Ana está aqui, a Ana mora na Califórnia e eu confesso que eu tenho lido muita coisa para entender o porquê que a Califórnia, um estado que economicamente é muito maior que muitos países do mundo, do ponto de vista econômico, né, da pujança econômica, e não é de hoje, né? Aqui no Brasil, você tinha sempre a expressão, quando você via uma região interiorana muito bem desenvolvida, você dizia assim, essa é a Califórnia do lugar, tamanha referência. Como é que eles insistem naquelas políticas dos democratas que infestaram a Califórnia e hoje você não anda nas cidades? O caso, por exemplo, de São Francisco. A Ana pode dizer isso com mais precisão. Eu só estou pegando essa referência porque o Rio de Janeiro desses progressistas, eles estão querendo transformar o Rio de Janeiro numa Califórnia, mas aí, digamos, piorada até por vários aspectos, porque tem todas essas incoerências aqui elevadas ao mais alto grau. O que o Glenn fala dessa coisa de que vamos trabalhar para as comunidades e eles têm a completa desconexão da realidade brasileira. É um grupo que normalmente se acha superior. O mundo do cinema brasileiro é muito assim, tá? Os diretores de cinema, boa parte é sempre assim. Vamos fazer favela movie para mostrar que nós temos preocupação social. Eles não entendem absolutamente nada do que acontece lá. O sujeito que mora onde eles usam como cenário, porque só vão usar como cenário para locação de cinema, aquele sujeito não vê a hora de sair daquele lugar, porque aquele lugar não tem saneamento básico, aquele lugar não tem segurança. Mas aí vem não crítico cinema, normalmente também progressista e esquerda, eu sei porque eu conheço razoavelmente bem essa gente, eles assim, mas a vista que ele tem da Baía da Guanabara é linda. Que vista que é melhor do que o filho com segurança para ir na escola e voltar tarde da noite do trabalho? Que vista que pode ser melhor? Óbvio que não é. Eu fui uma vez a trabalho, inclusive, subi um morro do Rio de Janeiro, você sobe e você era revistado por todo o tráfico. Lá em cima era um projeto Criança Esperança, vou dizer, isso foi em 2005, fui a convite da Organização Internacional do Trabalho. Bom, lá em cima parecia a Suíça. Mas o trajeto, e outra, é um lugar que ou sobe ou desce. Eu tenho para mim a seguinte convicção, o lugar só é bom para viver se você discar 193 e o bombeiro conseguir chegar lá, porque esse é o momento de desespero de um cidadão. Agora, se o bombeiro não consegue subir, eu não posso acreditar que seja bom. Mas essa gente defende esse tipo de modelo, é o que a gente chama de favela movie, né? Sempre explorando a desgraça alheia para produzir a arte que eles querem. É cineasta e artista que se acha sociólogo. Não, você não é nem sociólogo nem artista. Mas eles adoram esse discurso porque isso alimenta ali, digamos, a culpa social, digamos, é anulada naquele momento que estamos todos preocupados com a comunidade, ou as comunidades, como eles gostam de dizer. O Glenn expôs toda a hipocrisia dessa gente. E não é só aí, tá? Esse talvez seja o bunker, né? Desse tipo de coisa, mas deve ser um pouco mais que isso. Mas isso não é só de hoje também.
Isso invade as universidades brasileiras, parte do empresariado, parte da elite, enfim, e aí a gente não consegue resolver o básico, resolver o problema. Se detém é o problema. Não, vamos fazer discurso e fazer um filme, uma música e fica por isso mesmo. E você, Ana, como é que vê esse cenário? Você que, inclusive, escreveu sobre isso na edição dessa semana da Oeste, né? A gente destacou aqui no programa de sexta-feira sobre qual a real influência que esses artistas exercem sobre o voto, sobre o comportamento do eleitorado, né? Aí nos Estados Unidos, com a campanha eleitoral em andamento, vários artistas do mainstream têm se posicionado, muitos deles em favor da Kamala Harris, do Partido Democrata, e você questionou, né, a real influência. Tem resposta para a pergunta que você propôs aí nesse artigo, Ana? Consegue adiantar para a gente? Tenho sim, Vitor. O endosso de celebridades, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não muda muito o pêndulo eleitoral, porque isso que o Haddad disse, né, o perigo, a distopia do conservadorismo tomando o mundo, eu acho que o que ele quis dizer foi que perigo que as pessoas agora estão enxergando com os próprios olhos, né? Isso é um perigo, essa é a distopia para eles. E aqui não é diferente. O que o Glenn trouxe, na verdade, eu acho que é um modus operandi do sistema, do establishment global, né, das elites globais. Não custa lembrarmos que uma semana antes do Joe Biden sair da corrida eleitoral, dizendo que, né, não, aquilo tudo que a gente viu, ele esteve aqui em Los Angeles e tirou uma foto com Julia Roberts e George Clooney, e os dois atores hollywoodianos endossando Joe Biden e dizendo ele está sharp, ele está pronto, ele vai manter a América, a democracia da América, etc, etc. E uma semana depois ele estava saindo. O que mostra que a preocupação do Fernando Haddad, a gente sempre fala, né, Estados Unidos, Brasil, porque dá para a gente levar os cenários de um lado para o outro, eles correm de uma maneira paralela, é um cenário de absoluta desconexão, eles não são conectados com a realidade do trabalhador, né? O agro no Brasil, por exemplo, é como o agro aqui nos Estados Unidos. Aqui também o agro é demonizado pelas elites, pelas celebridades, mesma coisa no Brasil, sendo que o agro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, faz parte de uma engenharia, né, de uma cadeia de artérias econômicas muito importantes para os dois países. Isso que o Glenn disse, Vitor, mostra o que a gente vem falando, que o Silvio também mencionou. Nem a live do presidente Lula continuou de pé. Até o jornalista falou, não, isso aqui eu tô fora, isso aqui é roubada. Agora, a diferença, Brown, e que em algum momento a gente vai ter que começar a falar no Brasil também, cobrando os nossos parlamentares, a diferença é a urna. Aqui, os estados têm autonomia para decidir como os votos serão contabilizados nas urnas. A gente sempre fala, são 50 eleições dentro de uma eleição presidencial e outras eleições também, municipais, estaduais. No Brasil, será que os parlamentares vão poder discutir, né, a próxima camada de segurança das nossas urnas, o respeito ao artigo 37? Porque senão, né, sob escrutínio público que está lá, contagem sob escrutínio público, e senão vai ser exatamente esse caminho aí que o Glenn disse. Não tem como ganhar eleição sem beijar a mão do sistema.